fazer uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Parentela. E disse: sai de tua terra e dentre a tua parentela e dirige-te à terra que eu te mostrar. Atos, capítulo 7, versículo 3. Nos círculos da fé, vários candidatos à posição de discípulos de Jesus queixam-se da sistemática oposição dos parentes com respeito aos princípios que esposaram para as aquisições de ordem religiosa. Nem sempre os laços de sangue reúnem as almas essencialmente afins. Frequentemente, pelas imposições da consanguinidade, grandes inimigos são obrigados ao abraço diuturno sobre o mesmo teto. É razoável sugerir-se uma divisão entre os conceitos de família e parentela. O primeiro constituiria o símbolo dos laços eternos do amor. O segundo significaria o cadinho de lutas, por vezes acerbas, em que devemos diluir as imperfeições dos sentimentos, fundindo-os na liga divina do amor para a eternidade. A família não seria a parentela, mas a parentela converter-se-ia mais tarde nas santas expressões da família. Recordamos tais conceitos a fim de acordar a vigilância dos companheiros menos avisados. A caminho de Jesus, será útil abandonar a esfera de maledicências e incompreensões da parentela e pautar os atos na execução do dever mais sublime, sem esmorecer na exemplificação, porquanto, assim, o aprendiz fiel estará exortando-a sem palavras a participar dos direitos da família maior, que é a de Jesus Cristo. Deus Pai, de infinita misericórdia, nos envolve nesse momento na sua paz, na sua luz. Seremos nossos corações, seremos nossos pensamentos. Nos auxilia, Senhor, para que possamos vencer as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, que carregamos por séculos e séculos. Que o Senhor, seu Filho, Mestre Jesus, possa estar sempre ao nosso lado, direcionando, para que a gente siga sempre rumo à nossa evolução. Pedimos nesse momento que Jesus esteja conosco, que nos ajude a ter mais amor, a ter mais perdão para com o nosso próximo. Pedimos aos benfeitores espirituais que estejam conosco nessa noite, dilatando o nosso entendimento, incluindo a nossa palestrante, para que a sua mensagem possa chegar até nós. E contando sempre com o amparo de Jesus, com o amparo da espiritualidade amiga e benfeitora, vamos dar início aos nossos trabalhos da noite de hoje. Que assim seja. Então é um prazer que a gente recebe Tatiana mais uma vez. Seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite. Nosso Mestre Jesus nos envolva nessa noite
aprender juntos, né? Um pouquinho mais sobre os laços de família. Quando eu cheguei aqui hoje, né? Aí estava fazendo aqui as minhas preces, e aí depois de um certo momento eu olhei ali para aquela porta, e aí eu li ali, e aí, né? Nascestes no lugar mais indicado aos ensinamentos de precisos e no grupo familiar que mais se te aconselha ao currículo de lições, Emmanuel, né? E Emmanuel já dá pra gente ali um recadinho, né? Um recadinho bem valoroso, porque é bem isso mesmo. E aí a gente vai começar hoje o nosso estudo sobre, eu sempre gosto de trazer aqui, né? A família no dicionário. O que é família no dicionário? Como é que está descrita essa palavra no nosso dicionário? Grupo de pessoas vivendo sob o mesmo teto. Realmente, certo, né? Grupo de pessoas com ancestralidade comum, ou seja, nossa bisavó, tataravó, enfim, né, vamos lá atrás, também faz parte, né, fazem parte da nossa família. E onde é que a nossa família da terra, essa que a gente convive todos os dias, né, da nossa casa, ou enfim, do nosso convívio, onde ela começa? E é aqui que a gente convive. Mas é aqui que ela começa. Ela começa na vida espiritual. Muitas vezes a gente conhece, né, ou passa por situações assim, de pessoas da mesma família, mas que não se gostam. Pessoas da mesma família, né, que brigam, que ficam sem falar um com o outro, anos. Irmãos, pai e filhos, tantas pessoas que têm esse desafio dentro de casa. E aí, eu sempre gosto de trazer, e eu falo sempre o seguinte: nós estamos estudando a doutrina espírita. E quando a gente estuda a doutrina espírita, nós precisamos ter as obras ao nosso lado. Eu já falei da outra vez que o meu evangelho, gente, ele é assim. Eu tenho um mais novinho, tá? Mas é porque ele está todo trifado, então eu não consigo me livrar e, na verdade, me desapegar dele. Por isso que ele está aqui desse jeitinho, assim, sem capa, né? Tá de trás. Aqui tem muita coisa valiosa e eu tenho que um dia parar para passar ali. Então, a gente vai começar aqui lendo o capítulo 14 do Evangelho. Quem tiver o Evangelho aí, né? Enfim, quiser abrir também o capítulo 14, porque é aqui no Evangelho, no Livro dos Espíritos, nas obras, né, de Allan Kardec, que a gente vai aprendendo um pouco mais sobre doutrina espírita, sobre essa doutrina que nos traz clareza. Mas essa clareza a gente vai falar sobre ela ainda essa noite, tá? Então, no capítulo 14, no item 5, meu óculos, né? Já não enxergo mais. Sempre. Ele fala. Alguém aqui, eu acho que todo mundo vai lembrar disso aqui. E às vezes essa passagem de Jesus, ela fica um pouco escura mesmo. A gente fica um pouco confusa com ela, né? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E aí, tendo vindo para casa, ali se reuniu tão grande número de pessoas que nem mesmo puderam fazer sua refeição. Quando seus parentes tomaram conhecimento disso, vieram para se apoderarem dele, porque, segundo diziam, Jesus havia perdido o espírito. Entretanto, sua mãe e seus irmãos chegaram e, permanecendo do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo estava sentado ao seu redor e disseram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão lá fora te chamando. Mas ele lhes respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando aqueles que estavam sentados à volta dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque todo aquele que faz a vontade de Deus,
esse é meu irmão e minha mãe. E aí a gente começa, né, a se perguntar, mas como assim? Né? Eu acho que aqui Jesus, ele não perdia meia oportunidade de nos ensinar. Né? Eu não falei que ele não perdia uma, ele perdia meia. Se ele visse ali uma oportunidade, ele aproveitava. E nesse momento, ele aproveitou realmente para dizer que se você tem Deus dentro de você, e se você está, né, imbuído em fazer o bem, você é da família dele. Você é irmão e irmã de Jesus. E aí vem aqui, no item 6, certas palavras parecem estranhas ditas por Jesus, é o que a gente estava dizendo, por não estarem de acordo com a sua bondade e sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixaram de fazer disso uma arma, dizendo que ele se contradizia a si mesmo. Os incrédulos, né? Por que eles faziam disso uma arma? Porque naquele momento, aqueles irmãos ainda não entendiam o que Jesus estava querendo dizer. Como em muitas passagens e parábolas, né? As parábolas, na verdade, elas eram ditas, nem todo mundo entendia. E nem todo mundo entende ainda hoje. Tantos anos depois, né? A gente ainda tem muitas dúvidas quando lemos o Evangelho, a Bíblia. O que quer dizer isso? Né? Como isso? E aí, eu não vou ler todas, né? Porque senão é muita coisa, mas a gente vem aqui, vamos lá no 8. Parentesco corporal e parentesco espiritual. A gente está começando a entrar no caminho. Os laços de sangue não determinam forçosamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque já existia antes da formação do corpo. Não é o pai que cria o espírito do seu filho, ele só lhe fornece um invólucro corporal, mas deve ajudá-lo a desenvolver-se intelectual e moralmente para que possa progredir. Os espíritos que encarnam na mesma família, principalmente como parentes próximos, são na maioria das vezes espíritos que se simpatizam, unidos por relações anteriores. No entanto, também pode acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, separados por antipatias. E aí, essa palavra, vou aproveitar agora que a gente entrou na antipatia, porque simpatia é fácil, né? É muito fácil conviver na sua casa com quem você simpatiza e com quem simpatiza com você. E a antipatia? Quando a gente, dentro do nosso lar, ou dentro do nosso convívio, porque como nós dissemos, a família é a nossa primeira oportunidade de convivência. Mas nós temos também as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que trabalham com a gente, as pessoas que estão, né, na casa espírita com a gente, as pessoas que estão em vários lugares que nós vamos. E aí, nós vamos falar sobre antipatia, porque é aí, gente, que tem que acender a luz. Quando vem a antipatia, é aí que a gente tem que ficar esperto, que a gente tem que ficar alerta, que a gente tem que começar realmente a pensar, uai, o que está acontecendo? Por que isso? Porque a antipatia é a maior oportunidade que nós temos, ou dentro da nossa família, ou fora da nossa família consanguínea, de resolver muitos problemas. De começarmos a entender o que é amor. O amor que o Cristo ensinou. Porque todas as vezes que a família, né, é formada, tradicionalmente ou não, falando, né, mãe, pai, filhos, enfim, avós, né, todas as vezes que ela é formada,
nós precisamos voltar lá e pensar o que nós dissemos no início. Ela não começou aqui. Ela começou na vida espiritual. E aí vem um irmão que não suporta. Vem uma mãe que não é comprovado isso, mas que tem uma depressão pós-parto que não consegue segurar o filho, não consegue olhar para o filho. Por que será? Né? Que existe esse primeiro contato de afastamento. Esse primeiro contato de afastamento pode ser uma antipatia. Mas olha como o amor é lindo, como esse sentimento, né, de mãe e filho, ele vai construindo aos poucos uma relação. Ou não, mas geralmente a gente sempre ouve: ah, ela teve depressão pós-parto, mas agora ela está ótima, nossa, curtindo o bebê, não é? Ou poucas vezes a gente ouve o contrário. E aí é que começam a construir aqueles laços da oportunidade da reencarnação, da oportunidade de estarmos juntos ali, olhando e falando: mas é meu filho, eu preciso amar, né? Porque é um treino, amar é um treino. Todos os dias nós temos que treinar. Esse estudo, Laços de Família, ele começou na minha vida. Eu falo que assim, alguns estudos, eles vêm para curar a gente, né? O Hospital de Almas veio para curar algumas feridas, que foi um outro estudo que a gente fez aqui. E o Laços de Família, ele veio para mim em 2023. Veja que eu falo assim, né, gente? Eu escrevi, mas a gente sabe que a gente vai... Eu escrevi dentro de todas as obras, mas uma inspiração para os escreves sobre os laços de família. Porque eu fiquei 23 anos longe da minha família. Longe que eu digo, não brigava. Tá? Eu fiquei morando em outro estado, né? Longe. E aí eu vim para cá em 2023 e depois de 30 e poucos anos eu fiquei morando dentro da casa da minha mãe e do meu pai. Né? E aí eu fiquei pensando naquilo, gente, que oportunidade que Deus dá, né? Mas não que eu tenha saído brigada de casa, não, nem em nenhum momento. Mas oportunidade de convivência. A oportunidade de reconhecer, né? Porque depois de 23 anos fora, a gente vai ficando um pouco, não conhece, né, mais os hábitos, os costumes, né, que tem dentro daquela casa. E foi uma oportunidade incrível na minha vida. Porque ali, e aí quando eu cheguei lá onde morava, lá no Rio, né, que aí eu voltei, depois eu vim para aí, estou morando aqui em Uberlândia agora. Todo mundo fala assim: e você conseguiu morar na casa? Gente, né, quem já foi filho e quem é mãe, hoje pensa: como que você conseguiu morar na casa da sua mãe e do seu pai? Aí eu pensei: como que a minha mãe conseguiu suportar a gente morando lá dentro? Olha que coisa interessante, porque é assim, né? Depois que você cria a sua independência, e meus pais também já tinham a deles, né? Como que isso foi possível? Foi possível porque a gente fez o possível e o impossível. Claro, é meio maravilhoso? Não, mas nada é, né? Mas foi muito bom, porque a gente conviveu, e é algo que a gente está esquecendo de fazer. Aqui tem uma coisa que eu anotei, que é: família é um lugar onde você incomoda e é incomodado. Não é verdade? Dentro de casa, por exemplo. Mas voltando na convivência, eu acho que a gente esqueceu como é viver coletivamente.
Eu lembrei, e hoje eu lembrei disso, já fiz essa palestra em outros lugares, mas hoje eu lembrei de uma época em que hoje, por exemplo, a gente tem o quê? Cada um geralmente tem seu carro. Dificilmente você vê no trânsito ou na estrada 2, 3 pessoas dentro do mesmo carro. Você vê uma com um carro, outra com outro carro. Num congestionamento, você pode prestar atenção, porque está todo mundo individualizado. Porque está todo mundo esquecendo da coletividade. E eu falo todo mundo, a maioria, né, gente? Vamos lá, a maioria. E nós esquecemos o que é, por exemplo, quando morava lá no interior, quando acabava a luz, da gente sentar tudo no mesmo lugar, e eu lembrei dessa cena hoje, e começar a conversar, porque a gente tinha o que para fazer? Isso. Né? Hoje, se acaba a luz, a gente fica desesperado, meu Deus, será que meu celular está com carga? Será quanto tempo que vai ficar sem isso? Porque eu não posso ficar sem celular, e já começa a olhar o celular. E já começa ali, falando, nossa, será que tem alguma coisa para vamos ligar para voltar a luz? A gente esquece de sentar. Não, já que acabou, né? Vamos começar. Então, são lembranças que a gente vai trazendo, tão boas, e que as crianças e os adolescentes não têm de hoje em dia. Né? Eu fico feliz de ter essas lembranças, porque hoje não existe mais isso. Eu tenho uma pessoa que eu conheço que ela falou que ela, quando acabava a luz, o pai dela tocava piano. Ficava todo mundo ali em volta e o pai dela tocava piano. E por que a gente está falando de coletividade? Porque a gente precisa aprender a viver em coletividade. Olha que legal, eu acho que viver em família é a coisa mais interessante do mundo, porque você está lá no seu quarto, às vezes assim, quietinho, né? A luz apagada ali, fazendo sua meditação, ou fazendo qualquer coisa, e alguém, acende a luz. Aí você fala, mas eu preciso da luz apagada. Aí outra pessoa, mas eu preciso da luz acesa. E aí? Isso é família. É você querer comer uma coisa e a outra pessoa quer comer outra. Isso é viver em família. Isso é coletividade. Isso é convivência. E a partir do momento que a gente esquecer disso, fica complicado. Aí voltando lá, né, no Evangelho, quando ele fala aqui, ó, no item 6, não, no item 7. Com relação a Jesus, supor que ele houvesse renegado os planos seria desconhecer o seu caráter. Um tal pensamento não poderia ser daquele que disse, honrai vosso pai e vossa mãe. Né? É preciso, portanto, procurar um outro significado para as suas palavras, quase sempre veladas sobre a forma alegórica. Jesus não perdia nenhuma meia oportunidade para dar um ensinamento. Portanto, aproveitou a que a chegada da sua família lhe oferecia para estabelecer a diferença que existe entre parentesco corporal e parentesco espiritual. Muitas vezes, quando o Haroldo Dutra, ele fala muitas coisas assim, né? Não sei se vocês conhecem, se não conhecem, as palestras dele são muito interessantes. E ele fala que o espiritismo é a clareza. É como se fosse um óculos, né? Eu, por exemplo, se eu olhar aqui sem óculos, já não consigo ler. Mas se eu colocar o óculos, eu consigo ler. As palavras são diferentes? Ou são as mesmas? As palavras são as mesmas, né? Eu só não consigo enxergar sem óculos. Então a doutrina espírita é como você colocar um óculos e enxergar que tem muito mais coisa além da nossa vivência material do que a gente enxerga sem óculos. Mudou alguma coisa? Não, a vivência está lá, os ensinamentos são os mesmos que Cristo trouxe, só que a doutrina nos ajuda a enxergar isso e nos facilita corrigir.
algumas coisas que precisam ser corrigidas. Todos nós temos desafios dentro de casa. Todos nós temos desafios ao nosso redor, na nossa família espiritual e na nossa família consanguínea. Mas esses desafios todos, eles têm de ser enfrentados com a convivência. Mas o que a gente faz? Vou contar para vocês o que a gente faz, né? Estamos aqui estudando junto. A gente fala, não, sou obrigada não. Essa minha irmã aqui, ó, meu Deus, ele quer ficar lá no Japão e ela é brilhante. Porque, nada contra você, irmã, só exemplo. Nossa, ela me irrita. Ela é assim, assim, assada. A gente adora, né? Falar com os olhos assim, 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 assada. Ela é assim, 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 assada. E a gente foge. A gente foge das pessoas que a gente precisa estar cada vez mais atento a elas. Acender a nossa luz quando a palavra é antipatia. Eu adorei esse termo. Antipatia, acende a luz. Sabe aquele negocinho que fica alerta assim, vermelho, piscando? Acende a luz. Porque tem coisa ali. Tem coisa que precisa ser resolvida. Ou pelo menos poderia ser. Porque tudo bem se você quer passar para outra encarnação, e para outra, e para outra. E eu vim com a minha irmã. E eu vou lá pro Japão e deixo ela liberando, depois eu venho. Aí vai de novo, eu fujo de novo e a gente vem de novo junto, e vem de novo junto, e vem de novo junto, e tá tudo certo. Agora, não seria muito melhor se a gente colocasse o óculos e com a clareza da doutrina espírita, que está aqui no Evangelho, em todas as obras que a gente tem, a gente conseguisse amar e resolver os nossos desafios. Aí eu venho aqui para a universidade, porque essa aqui, ó, o Livro dos Espíritos é a nossa universidade, tá? Esse é o hospital. O Evangelho é o nosso hospital, e aqui é a universidade. Aqui é onde a gente precisa estudar para entender. Ah, não, mas eu não gosto de estudar. Então, o seu óculos vai ficar sem a lente necessária até você conseguir gostar. E tá tudo certo. Não tem problema. Só que se a gente sabe, nós somos inteligentes, né? Se a gente sabe que estudando eu vou colocar o óculos e eu vou começar a enxergar com mais clareza, não que eu vou mudar de um dia para o outro, isso é mentira. Mas eu vou começar a enxergar. É bom, né? Porque a gente resolve aqui e aí depois a gente resolve outro na outra encarnação e outro na outra encarnação, porque com certeza são muitos. E aí a gente vai resolvendo. Aí a gente vem aqui no livro dos Espíritos, eu vou passar a página se vocês quiserem ler depois, tá? Na página 304 do meu livro aqui, que é a pergunta 773. 773. Laços de família. Eu fiz o curso do Livro dos Espíritos em 2015. E aí eu não lembrava mais, né? Muita coisa você não lembra. Você tem que estudar direto, né? Ler. Aí quando eu achei que eu escrevi Laços de Família e eu vi aqui essa parte, eu falei, nossa, vamos lá. Porque entre os animais, os pais e os filhos não se reconhecem mais, logo que estes não têm mais necessidade de cuidados? Os animais vivem da vida material e não da vida moral. A ternura da mãe por seus pequenos tem por princípio o instinto de conservação dos seres aos quais ela deu a luz. Quando esses seres podem bastar a si mesmos, sua tarefa está cumprida e nada mais lhe pede a natureza. Por isso, ela os abandona para se ocupar com os recém-vindos. Não é isso que acontece? Quem tem cachorro, quem tem gato, enfim, quem tem animal, né, em casa, não é assim que funciona? Eu fico às vezes pensando, nossa, fica com saudade, eu ficava pensando assim, nossa, como é que funciona? Eu nunca tive, né?
animal. Mas quando eu vejo, eu falo, não pode, fica longe da mãe, fica longe do pai, né? Enfim, e tá tudo certo. Aqui a resposta. E 774, há pessoas que inferem no abandono dos pequenos animais pelos pais, que entre os homens os laços de família não são senão um resultado dos costumes sociais e não uma lei natural. Que devemos pensar disso? O homem tem destinação diversa da dos animais. Porque, pois, sempre o querer comparar com eles. Por que nós, seres humanos, sempre queremos comparar, né, os animais com a gente, com a nossa vida? Eles estão falando aqui, né, os estudos. Nele há outra coisa além das necessidades físicas, há a necessidade do progresso. Os laços sociais são necessários ao progresso e os laços de família estreitam os laços sociais. Eis porque os laços de família são uma lei natural. Porque sem esses laços a gente não consegue estreitar, né? A gente não consegue aprender a convivência. Lembra que a gente falou lá atrás da convivência? De chegar em casa, apagar a luz, acender a luz e não, né, ir levando aquilo da melhor forma possível. Vai ser só flores, um jardim cheiroso, gostoso de olhar? Não. Mais espinhos do que flores. Só que a gente precisa aprender a lidar com esses espinhos. E é aí que a nossa família, né, que a nossa casa, que as pessoas que convivem com a gente entram uma imensa oportunidade de nos ensinar e de aprender com a gente. Porque todos os dias, em qualquer família que você seja colocado, na sua de origem consanguínea, no seu trabalho, na sua família espírita, em qualquer família que você for colocado, faça o seu melhor. Conviva da melhor forma. Porque ali, se você não aprendeu alguma coisa, alguém vai aprender com você. Se você aprender, está tão bom também, né? E a outra pessoa não aprender, porque cada um tem seu tempo, cada um está num momento da jornada. Outra coisa também que é muito difícil é você olhar para o seu companheiro do lado e falar assim, meu Deus, não é possível que ela não entende, não estou entendendo. Não, é possível sim. Então está um outro momento. E aí o respeito, né, a esse momento. Não é fácil. Não esse respeito, o perdão. Muitas vezes a gente acha que o perdão ele vai libertar o outro. Ele liberta quem dá o perdão. Porque o outro vai fazer dali para frente, talvez com outra pessoa, né? Mas você se libertou. Você não tem mais aquilo te amarrando. Você não tem mais aquilo te puxando para baixo. Você se liberta. E a partir do momento que você se liberta, você sente paz. Porque a conta é individual, né, gente? Não é conjunta. A conta é individual. Se eu faço o meu melhor, tá indo para mim. Se eu faço o meu pior, tá indo para mim. Não vai para conta, ai não, porque assim, eu fiz uma besteira, vai para conta da minha mãe, vai para conta do meu pai, não. Vai para conta da minha filha, não vai para mim. Vai para minha. E ali, eu sempre gosto de falar sobre isso, porque aqui na nossa vida material nós temos conta conjunta, né? A gente pode estar ali junto administrando. Lá em cima não. Lá em cima cada um administra a sua. Ah, mas fulano não faz isso. E daí? Faz você. Ah, fulano não fala comigo. E daí? Fala comigo. Ah, mas fulano. E daí? Né? Porque está indo para a sua conta. Não está indo para a conta de fulano.
Aí vem aqui na pergunta 203 do Livro dos Espíritos, e ele vem falando o seguinte, sobre também ainda, né, sobre família, porque esse é o nosso tema de hoje e é sobre isso que nós estamos estudando. Parentesco e filiação. Os pais transmitem aos seus filhos uma porção da sua alma ou se limitam a dar-lhes a vida animal, a que uma nova alma mais tarde vem adicionar à vida moral? A vida animal somente, porque a alma é indivisível. Lembra da conta individual? A alma é indivisível. Um pai estúpido pode ter filhos inteligentes e vice-versa. 204. Uma vez que temos tido várias existências, a parentela remonta além da nossa existência atual. Lembra que na leitura inicial do Caminho, Verdade e Vida, falamos de família e parentela, da diferença, né? Foi lida aqui inicialmente. Aí vamos ver a resposta deles. Isso não pode ser de outra forma. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos laços que remontam às existências anteriores. Daí, muitas vezes, as causas da simpatia entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos. Então, quando a gente vem aqui falar de família, de laços de família, nós estamos falando de muita coisa, gente. Nós estamos falando da nossa família dentro da nossa casa e nós estamos falando de pessoas que vão chegando na nossa vida, às vezes um parente espiritual, né? Alguém, uma afinidade. Vocês já viram aquela coisa, meu Deus, que afinidade que eu sinto com essa pessoa? Sabe, parece que estou em casa, você encontrou a pessoa, tem pouco tempo que você conhece, você se sente em casa. É porque aquela pessoa está ali realmente para te apoiar nos desafios da encarnação. Alguns têm muita sorte e encontram isso dentro da família consanguínea, mas pode ser tanto dentro da família quanto fora da família, né? Porque os desafios eles vão estar ali para nós, vários lugares que a gente passar. E aí quando você tem alguém, não é legal assim, quando você está machucado, chegar alguém e te dar a mão e falar, vem aqui que eu vou limpar sua ferida, vem aqui que eu vou te dar um remedinho para diminuir a sua dor. Talvez ele não vai conseguir curar, mas ele vai ajudar você a passar com mais leveza, com mais felicidade, com mais tranquilidade aquele momento de desafio que parece insuportável. Não sei se já aconteceu com vocês, às vezes tem algo insuportável que a gente pensa que é, né? Porque não é. E aí, de repente, você está num lugar assim, aparece alguém e fala assim, começa a conversar com você e você vai sentindo uma paz. Você já está com aquela vontade de chorar, né, de sair correndo, de sumir, né? Aí chega uma pessoa do nada, começa a falar coisas para você e aí a gente só pensa assim, se a gente estiver sem o óculos da doutrina espírita, Haroldo, ele fala, né, eu esqueci de falar aqui com vocês, ele fala que é uma visão cósmica, tá? É cosmovisão, essa questão da doutrina espírita. É como se você estivesse vivendo no escuro ou sem enxergar e aí você colocasse um óculos a partir do momento que você aceita estudar. E eu sempre falo aqui sobre isso porque eu passei 30 e alguns anos sem estudar, dizendo eu sou espírita, mas eu não estudava. Até um certo momento que eu falei, cara, eu quero usar esse óculos, eu quero saber o que tem aqui. Não quer dizer que nós vamos conseguir fazer o que está, e não vamos. Então não pode ter frustração. Porque o conhecimento liberta.
O conhecimento ninguém tira de você. Se você estudar isso aqui uma hora ou outra, em algum momento da sua vida, vem à tona. Na hora que você mais precisar. Se você ler o Evangelho, os remédios que estão aqui ficam guardados dentro de você. E você vai usá-los quando você precisar. E aí, a gente vem aqui falando sobre família, né? Voltando ao nosso tema Laços de Família. A gente precisa entender que, muitas vezes, a família é a nossa primeira oportunidade de aprendizado. Eu escrevi isso aqui. Nosso jardim da infância. Nossa alfabetização. Quando a gente chega, a gente não sabe escrever, a gente não sabe ler, não sabe ler, nem falar, não sabe nada. Onde a gente aprende isso? Com quem que a gente aprende isso? Dentro de casa, né? A maioria das pessoas. A gente aprende a falar, a gente aprende a andar, a gente aprende a escrever. É o nosso jardim da infância. E aí a gente vai fazendo o quê? A gente vai para o ensino fundamental. Como é que é o ensino fundamental? É quando a gente está ali com... Eu falo que o ensino fundamental é quando a gente está ali com uns 10 anos, 11 anos, que a gente começa no ensino fundamental com todos aqueles questionamentos dentro de nós. Meu Deus, quem tem, né, filhos nessa idade, sabe, começa, meu cabelo está feio, mas eu sou, mas eu não sei, eu não sou assim, mas a fulana é assim, a fulana é melhor do que eu, a fulana é mais não sei o quê, a professora de matemática, a professora de história. Ensino fundamental, né? Aí a gente vai depois para o ensino fundamental 2. Jesus amado, a gente no ensino fundamental 2, a gente é terrível. É quando a gente está ali, 15 a 25 anos. Nossa Senhora, o ensino fundamental 2 é a hora que a gente fala assim, não, bom, agora vamos ver em quem eu vou me transformar. E aí a gente vai para o ensino médio. E aí no ensino médio, a gente começa a entender que é preciso melhorar. Porque se a gente não melhorar por vontade própria, alguém vai melhorar a gente. Alguma coisa vai melhorar a gente. E tá tudo certo. Né? E aí, sabe o que é o mais interessante? Quando a gente está numa escola grande, não sei se, né, eu não estudei muitas escolas grandes não, mas a universidade era grande. Você está ali, né? Vem as crianças da alfabetização, vem na hora do recreio, no pátio. Todos se encontram. Todos se encontram. Então tem gente que está já lá no ensino médio, ou seja, preciso melhorar. Tem gente que está lá na alfabetização ainda, gente. Tem gente que está no ensino fundamental cheio de dúvidas, cheio de questionamentos sobre si mesmo, sobre o outro. Aí a gente tem que conviver. Então vamos supor que a minha irmã está no ensino médio e a minha irmã está na alfabetização. Chega no pátio na hora do intervalo. O que acontece? A irmã que está no ensino médio fala, não aguenta essas crianças. Que barulho que essas crianças fazem. Não, Deus que me livre. A criança, né, talvez com um olhar bondoso, não vai perceber aquilo. Ou vai, porque a criança, ela tem uma sensibilidade. Ela fala, nossa mãe, aquele povo grande lá da escola é chato. Assim é a nossa vida. Às vezes as pessoas que estão do nosso lado podem estar no jardim da infância, da vida espiritual. E a gente tem que conviver. E tem que conviver bem. Tem que aprender a conviver bem, né, gente? Tem que conviver bem hoje, mas não é fácil, né? Mas é igualzinho. Eu sempre gosto de fazer essa comparação, porque na escola a gente não tem que conviver, gostando ou não. E a gente vai aprendendo. Aí passa um tempo, aquela amiga que está na alfabetização faz uma gracinha, aí a amiga que está no fala, que bonitinho, nossa, ela é barulhenta, mas ela é uma gracinha. Aí começa
E aí, a partir do momento que o ensino médio encanta a criança com os elogios, a criança começa a seguir ela. Certo? Então, ao contrário de quando você já tem algum conhecimento, que quer que seja, em vez de você falar, fulano que tinha que ouvir isso, fulano tem que fazer isso, não tem nada. Mas dá um exemplo. Encanta aquela pessoa. Faz a sua parte. Às vezes vai demorar muito. Mas um dia, se você realmente se esforçar, ele vai olhar e falar, nossa, fulano não dá. O que será que está acontecendo com ele? O que será que houve? Não quer saber. Aí você fala, não, só botei o óculos. Só botei o óculos e agora eu estou enxergando tudo com mais clareza. Porque as coisas já estão ali para quem quiser ver. Elas não estão escondidas. E eu gostei muito quando a Lu falou dessa cosmovisão, porque é exatamente isso. Está aqui para todo mundo. Só que algumas pessoas ainda estão na alfabetização e outras já estão na universidade. E está tudo certo. Só que as que estão na universidade têm uma responsabilidade muito maior. De amor, sabe? De resiliência. Precisa se livrar de velhas heranças impregnadas no espírito. Quais são essas velhas heranças que todos nós temos? Orgulho, vaidade e egoísmo. Todos nós temos. E por que às vezes quem está lá na universidade espiritual não vai lá ajudar quem está na alfabetização? É orgulhoso, fala, ok, eu sei isso, eu faço isso. O que adianta fazer se não passar para frente? O que adianta fazer se não trouxer pessoas junto com você? Não adianta nada. Né? Saber que você, conhecimento vai ficar que nem água parada. Vai dar no ciclo da dengue, da chikungunya, da zika, vai ficar lá apodrecendo. Ele não pode apodrecer. O que a gente aprende, a gente precisa passar para frente. E aí, né, gente, nosso tempo aqui já está terminando. E eu queria falar com vocês sobre a encarnação. Muitas vezes, quando a gente reencarna, a gente vem e pensa, meu Deus, por que eu nasci aqui nesse lugar? Porque você pediu. Então aceita que dói menos. Porque você pediu. Porque eu pedi. Nós tivemos motivos para isso. Então faz o seguinte, bota o óculos e entende por que você pediu. E quando eu falo bota o óculos, estuda. Estuda. Sabe? Se a gente conseguir, né? Todas as vezes que a gente tem aqui ou em qualquer outro lugar, uma pessoa comece a estudar depois de um estudo como esse, a gente ganhou a vida, porque é muito importante. Não adianta, como eu fiz durante anos e décadas da minha vida, falar isso assim. Mas sabia eu a responsabilidade disso. É muita responsabilidade, né? Mas é lindo. É transformador. Então, quando a gente questionar por que eu estou em qualquer lugar, responda para você, eu pedi. Então, eu vou entender por quê. Quando você repelir a convivência das pessoas porque você não está aguentando, se pergunte, por que eu estou aqui? Porque eu pedi. Voltando lá no início, quando eu pensei em falar sobre os laços de família, foi exatamente porque eu voltei para o berço da minha família. Eu voltei para dentro da casa onde eu fui formada.
E aí, nesse momento, já com maturidade, né, um pouquinho de entendimento, porque é um pouquinho que a gente tem, né, estudo ainda tem um pouquinho, a gente começa a lidar melhor com as coisas. Não é 100%, tá? Critica quem fala que é, mas imagina, se você não conseguia 20, se você conseguir 50, se você conseguir 60, olha que coisa maravilhosa que vai ser na sua vida. E por falar nos encontros, eu vou pedir aqui para colocar, para a gente encerrar nosso estudo, né? Amar é amadurecer. Então a gente precisa amar para amadurecer. E tem essa música que a Luiz vai colocar, Luiz é meu marido, e eu vou pedir para vocês prestarem atenção nessa música, porque foi fazendo a preparação para esse estudo que eu prestei atenção nessa letra. Eu já conheço a música há muito tempo e eu garanto que vocês também já devem conhecer. Mas eu prestei atenção porque ela fala exatamente da vida, mas nos dois lados. Então vamos prestar atenção, fecha os olhos e escuta. Mas ela fala, são só dois lados da mesma realidade. A vida espiritual e a vida material. Todos os dias tem gente que vai e tem gente que vem. Olha que lindo. E a hora da despedida também é um pouco, né? Porque quantas vezes as pessoas, a gente está aqui se despedindo de alguém que se encarnou e ela vai encontrar tantas outras pessoas lá, né? É isso. Então, o que eu falo para vocês? Você que se colocou hoje para aprender, isso aproveite, valorize a sua escolha. Você que se colocou nessa família, porque foi você que escolheu, aproveite a oportunidade e faça o seu melhor. Deus nos envolva com suas bênçãos de amor, de paz e de harmonia nessa quarta-feira. Graças a Deus.